Ok, acho que foi, né? Então, a paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, crianças, né? Boa tarde, a paz do Senhor. Eh, deixa eu me apresentar aqui, eu me chamo Ana Paula, sou da igreja Ministério, Assembleia de Deus Ministério Fé e Esperança, aqui do Rio de Janeiro, Maricá, Itaipuaçu, sou do Brasil. E me sinto muito feliz por estar aqui nessa tarde. Sou casada com o pastor Roberto, tenho 2 filhos. Eu tenho uma filha de 11 anos, que é a Débora, e tenho um adolescente de 17, que é o Lucas. Então, assim, a minha família é uma bênção do Senhor, que o Senhor me deu, e sou muito feliz e estou, assim, me sentindo honrada por estar aqui nessa tarde, para trazer uma palavra, trazer aquilo que o Senhor deseja falar ao coração de cada um aqui nessa tarde. E quero dizer que eu já tinha falado isso com a Maria, que é um instrumento muito interessante essa questão da live, porque a gente vê que a gente está se conectando a cada dia, né? As crianças usam telas, né, há muito tempo, e acaba que não tem uma coisa assim que seja às vezes interessante, né? E tendo vocês assim trazendo essa estratégia, né, que eu creio que veio do Senhor, é muito bom, porque eles podem estar aprendendo, né, algo da parte do Senhor e se alimentando a cada dia, né, achei muito interessante, por isso que quando você falou, achei muito interessante e quis mesmo de trazer a palavra, né, apesar da gente ficar com o coração, né, porque trazer a palavra é uma responsabilidade muito grande, porque o Senhor, né, nos dá essa responsabilidade, mas a gente sabe que falar não é fácil, assim, para muitas pessoas, mas o Senhor que está conduzindo, o Senhor que está direcionando tudo, né, e eu me sinto muito feliz. E queria compartilhar com vocês nessa tarde, uma palavra que se encontra em Provérbios 17:22. Enquanto vocês procuram aí, vou cantar um louvorzinho bem conhecido, tá? Que é assim, ó: a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Então vamos à palavra que se encontra em Provérbios 17:22, que diz assim: o coração alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Vou ler mais uma vez, que diz: o coração alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. E nessa tarde nós vamos falar sobre a alegria, como já foi falado no começo, né? Alegrem-se sempre no Senhor, né? Paulo já dizia: alegrem-se sempre no Senhor, lá em Filipenses, né? Como foi falado. E é muito bom, né, a gente estar alegre na presença do Senhor, porque nós entendemos que a alegria, ela é como um remédio, como falou a palavra ali, né? A alegria, ela é um remédio que vem do Senhor, né? Que o Senhor é a alegria. A verdadeira alegria, a verdadeira paz, a gente só encontra no Senhor, como foi louvado agora, né? E essa paz não é uma paz que o mundo dá, né? É uma paz que o Senhor nos dá, que é uma paz diferente, que é uma paz que excede todo o entendimento, que o Senhor fala na palavra dele.
Então, a gente passa por situações, às vezes, difíceis, e as situações vêm sobre nós, que acaba deixando a gente, às vezes, desanimado, entristecido, e isso faz com que a gente transpareça no nosso exterior, né, às vezes, essa tristeza, mas a gente entende que o Senhor é um remédio, Jesus é um remédio que faz com que cure a nossa alma, né? Que transforma o nosso ser de dentro para fora, né? Então, às vezes acontece sim, né, de situações vir a nós, que situações que às vezes não somos nós que causamos, mas acontece, mas a gente tem que pedir ao Senhor, Senhor, me dá a tua alegria, a verdadeira alegria que só pode vir do Senhor e orar ao Senhor e deixar que Ele venha curar, cuidar, né, limpar toda a ferida, tudo que tiver de ruim acontecendo conosco. E a palavra do Senhor também diz que a alegria do Senhor é a nossa força, né? Lá em Neemias vai dizer: a alegria do Senhor é a nossa força. E essa alegria, ela que nos fortalece no momento de dificuldade, no momento difícil, né? Às vezes a gente passa por situações difíceis, às vezes as crianças, como vocês estão me ouvindo nessa tarde também, às vezes tem uma situação na escola, vem uma situação difícil em casa, mas a gente tem uma alegria que está conosco, que é o Senhor, né? E a gente pode pedir ao Senhor, Senhor, me dê a sua alegria, né? A cada dia pedir que o Senhor venha nos preencher, né? Porque o Senhor verdadeiramente ele é um remédio da alegria, né? Então, tem vezes que a gente se machuca, né? Entende assim, como uma mãe que às vezes a gente machuca, né? E a mãe vem, cuida daquela ferida, ela, né, sopra, né? Passa um remedinho que às vezes arde até um pouco, mas a gente entende que é para o nosso bem. E o Senhor Jesus também faz isso. Ele vem também com ele sendo um remédio para cuidar, né? Para limpar tudo aquilo que a gente está vivendo, vivenciando, né? E o que seria um espírito abatido, né? Que fala ali que ele que seca até os ossos, né? Porque quando a gente fica triste, a gente fica muito magoado, aí a gente perde a vontade de brincar, de cantar, de orar, né? Tudo isso acontece, né? Que às vezes a gente briga com alguém, às vezes a gente briga com um amigo, às vezes situações, às vezes não consegue, às vezes o que você deseja, né? Alguma coisa não deu certo, então aquilo faz o seu espírito ficar abatido, né? Mas nós temos um Deus, né? Que ele vem e enche o nosso coração com alegria, porque ele é o nosso remédio, né? Então a gente tem o Senhor conosco a cada dia. Então, nós, e ainda mais nós cristãos, né, filhos do Senhor, servos, né, de Deus, a gente ainda tem algo diferente. A nossa alegria ainda é mais diferente ainda que os outros, porque nós temos a alegria da salvação, né? A gente tem a alegria da salvação, porque quando a gente se entristecer, a gente lembrar que o Senhor Jesus morreu por nós, que ele se entregou por nós e que hoje ele mora dentro do nosso coração, que a cada dia ele faz morada, né? Ele nos salvou, ele vive dentro de nós. E essa alegria, ela não acaba de repente, sabe? Essa alegria, ela também, ela não depende de brinquedo, ela não depende de presente, ela não depende de bens materiais, sabe? E o mundo, assim, lá fora, as pessoas, elas acham isso, né? Porque às vezes estão numa festa, em algum lugar, construiu alguma coisa, adquiriu bens, e eles acham que isso é uma verdadeira alegria. E, na verdade, não. A gente entende que a nossa alegria é independente das circunstâncias, né? Do que está acontecendo sobre nós, independente, a gente tem uma alegria que é do Senhor, e ela nos fortalece, como eu falei, né? A alegria do Senhor é a nossa força, né? Ela que nos sustenta a cada dia. Então, essa alegria, ela, às vezes as pessoas não entendem, quando olha, a gente passa na rua, às vezes pensa assim, poxa, crente é doido, porque não entende que nós, né, somos sim, sofremos, passamos situações difíceis, mas a gente transparece essa alegria que vem do Senhor, né? E glória a Deus que o Senhor, né, nos mantém assim, porque nós somos, né, a gente é o espelho, né, a gente reflete a luz do Senhor. Então, a gente precisa entender isso e pedir ao Senhor cada vez mais, né, para que Ele venha nos entregar a alegria dEle, a nos encher com o nosso coração de alegria. E o Senhor também, Ele nos deixou vários remédios. É assim, é como se fosse um potinho de remédio
e nesse potinho tivesse escrito assim, remédio da alegria, e que todo dia nós precisamos de algumas doses desses remédios, né? O primeiro seria o amor, né? Que é algo fundamental, que quando a gente ama, o nosso coração ele enche de luz, a gente é feliz, porque quando a gente ama alguém, né? Nossa família, os nossos pais, né? A gente também tem a amizade, que é fundamental, que Deus ele quer que nós sejamos amigos uns dos outros, que nós tenhamos amizades vindas do Senhor, né? Pedir amizades que venham do Senhor para nos ajudar, para nos acolher, amizades mesmo que a gente pode contar nos dias difíceis e nos dias alegres também, né? Porque a amizade é isso, é diversão, é companheirismo, né? E a gente também tem a gratidão, que é uma dose que precisamos todo dia, diariamente, pedir ao Senhor, Senhor, e agradecer a Ele, Senhor, obrigada por tudo que eu tenho, pela minha casa, pelos meus pais, por tudo que o Senhor me proporciona, porque tudo vem do Senhor, né? E quando a gente entende que tudo vem dele, se torna tudo melhor, porque assim a gente tem essa gratidão, sabe? Eu preciso ser grato ao Senhor pelos benefícios que ele tem feito à minha casa, a mim, por acordar bem, por acordar disposto, às vezes pelos seus pais terem emprego, por estarmos bem, né? Então, o Senhor, a cada dia, ele vai nos ensinando e a gente, cada dose, cada dia a gente vai tomando essas doses. Também tem o perdão, né? O perdão é uma coisa que cura, né, o nosso coração. Às vezes a gente tem dificuldade de perdoar e a gente precisa entender que nós somos seres humanos, que erramos, mas que também, né, a gente erra e as outras pessoas também podem errar. Isso faz parte, mas que essa coisa de não fique no seu coração, que não fique enraizando alguma coisa ruim dentro, vai logo, pede perdão ou fale com a pessoa, porque é muito ruim a gente guardar essa raiz de amargura, né, no nosso coração, isso faz muito mal. Então, o perdão é algo que faz curar o coração, né? E a gente tem algo que é extremamente fundamental, é maravilhoso, que nós temos uma dose diária também, que a gente tem que tomar esse remédio, que é a da oração. Que a oração é o remédio que nos liga diretamente ao Senhor Jesus, que é uma conversa que nós temos com Ele, que é um relacionamento que a cada dia nos aproxima dele e que nós podemos ter esse livre acesso, né, ao Senhor, né? A gente pode conversar, falar com Ele as nossas dificuldades, a gente pode falar com Ele tudo que a gente vive, né? Entrar no nosso quarto, conversar com o nosso Pai, mas a gente também precisa entender que a oração, como eu falei, é um relacionamento, e nesse relacionamento a gente fazer declarações de amor ao nosso Senhor. É dizer o quanto a gente ama Ele, ao quanto a gente adora, o quanto a gente é feliz por estarmos na presença do Senhor, que é algo assim que eu mesma eu fico maravilhada, porque graças a Deus o Senhor me alcançou, e eu posso dizer claramente que o Senhor habita, né, na minha vida, em mim, e falar com o Senhor, Senhor, eis-me aqui para fazer a tua vontade, fazer o teu querer. E às vezes você pode dizer assim, ah, mas eu sou uma criança, né? Sou pequeno ainda, mas o Senhor usa os pequeninos, o Senhor ama, né, usar as crianças. E a gente vai lembrar de Samuel, né, quando ele era menino ainda, né, que um do Senhor falou com ele, ele foi até o profeta Eli, e aí o profeta Eli falou com ele que era o Senhor que estava falando com ele, que era para ele dizer, é o seu servo ouve, fala com o seu servo ouve. Então ele era um menino. Então, e às vezes nós também adultos assim, a gente também muitas vezes quer ser como vocês, crianças, porque vocês têm um coração puro, né, um coração voltado para o Senhor, um coração que não tem maldade. Então, muitas das vezes a gente pede ao Senhor que a gente tenha um coração como criança, para que a gente possa adorar ao Senhor de verdade, com toda sinceridade, com todo amor, né? Então, quando você for orar ao Senhor, entregue a Ele, fala, Senhor, eis-me aqui, eu sou novo ainda, mas o Senhor pode me usar, seja na escola, seja na minha vizinhança, com os meus amigos, com as pessoas próximas, né? Porque nós estamos aqui para proclamar o reino de Deus. E é muito bom a gente ver crianças sendo usadas pelo Senhor. Né? Acho que é uma coisa muito linda. Eu fico impactada quando vejo crianças assim como o João está aqui nessa tarde, o Isaac. Eu fico olhando assim, eu falo assim, gente, é muito lindo ver as crianças assim, né? Querendo estar aprendendo do Senhor, querendo estar cada dia, né, buscando a presença do Senhor. Esses dias a minha filha falou que na escola dela teve eles fazem uma roda, né, lá, e eles louvam,
eles falam sobre a palavra, na hora do recreio ali, né, eles conseguem ter essa coisa, e ela falou que ficou lá perto olhando, assim, né, ela é bem envergonhada, e aí ela ficou olhando, mas ela achou incrível, assim, achou legal. Então, assim, eu acho que por mais que a gente fale assim: "Ah, a gente é pequeno", às vezes a gente pensa: "Ah, são crianças", mas crianças que levam também a mensagem do Senhor, né. É lindo você ver, né, falando, né, nós na nossa igreja também a gente tem um pouquinho nosso departamento infantil está crescendo ainda mais, em nome de Jesus vai crescer mais, mas são poucos também, mas a gente também faz o nosso melhor, sabe. A gente faz o nosso cultinho, cada um com a sua oportunidade, né, e tem dias que um quer orar, outro dia quer louvar, mas você vê que eles gostam de estar assim, né, fazendo, se envolvendo nas coisas do Senhor, e é muito lindo, né, onde a gente vê outras crianças, às vezes, entediadas com tudo o que está acontecendo, com essas coisas que a gente vem, passando, né, com as telas, que isso é muito sério, mas, ver crianças buscando é algo muito maravilhoso, sabe, é muito eu fico impactada e acho muito interessante. Então, eu quero lembrar a você nessa tarde, né, você que está aí me ouvindo, que o Senhor Jesus, ele é o Senhor que faz todas as coisas, que ele é o Deus do impossível, ele é o Deus que nos dá essa alegria a cada dia, a alegria da manhã, de acordar e de estar disposto a fazer aquilo que a gente precisa todos os dias. E quando a gente se sentir que não está conseguindo, orar ao Senhor mesmo e falar com o Senhor: "Senhor, eu sei que o Senhor é o meu remédio, né, e quando eu estiver triste, o Senhor enche o meu coração, quando tiver do seu amor, da sua paz", né, falando com o Senhor, para o Senhor te ajudar, para que você possa espalhar essa alegria, né, para onde você for, né, que a nossa vida ela realmente mostre que o Senhor, né, habita em nós, que o Senhor vive em nós, que a gente possa realmente ser um reflexo daquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, né, entregando. E e eu quero dizer que, o Senhor, ele tem me proporcionado momentos de alegria a cada dia na presença dele, não que é fácil, porque a gente sabe que não é fácil, a vida é muito difícil às vezes, mas a gente tendo o Senhor conosco, a gente tendo ele com a gente, que ele prometeu que estaria conosco, né, até a consumação dos séculos. Então ele está pertinho da gente, nos ajudando, nos fortalecendo. Então, assim, só de você saber que o Senhor está com você, já é um motivo para você estar alegre, já é um motivo para você glorificar ao nome do Senhor, né, por tudo que ele tem feito, por tudo que ele tem realizado. Como eu falei, a gratidão é algo maravilhoso, você reconhecer que há um Deus que pode todas as coisas, que dependemos dele para tudo, né, porque se não fosse ele, nós não estaríamos aqui nessa tarde, né. E volto a dizer que é algo muito importante, estarmos aqui conectados, né, conectados realmente com o Senhor, né, aprendendo a cada dia, louvando ao nome do Senhor, porque o Senhor é bom e a misericórdia dele dura de geração em geração, né. Eu quero, assim, dizer que, assim, o Senhor me deu até aqui, né, o que eu tinha para falar, mas eu quero agradecer, né, a oportunidade, de ministrar essa palavra, dizer que, o que cada coração de algum das crianças que estão aqui, ele continue cheio da alegria do Senhor, né, que a gente entende que o remédio, que o coração alegre é um remédio, que você possa levar nessa tarde que o coração alegre, ele é um remédio, e que o Senhor é o dono da alegria, o Senhor é a alegria, né, e a alegria ela vem do Senhor, ela é diferenciada, nós somos diferenciados porque temos essa alegria conosco, não é uma alegria passageira, é uma alegria eterna, porque nós temos a alegria que vem do céu, que vem do Senhor principalmente. Então eu agradeço muito a oportunidade, tá, de estar aqui ministrando e muito obrigada por tudo. Amém?